Coloca sal ou não coloca sal na comida do bebê. Cada um diz uma coisa. E a questão do sal puxa temas muito importantes que a gente precisa discutir quando está falando de criação de filhos e alimentação saudável. Vamos entender o seguinte, gente. O sal, de fato, é um dos principais fatores para o adoecimento humano. Ele está associado, e nos primeiros lugares, a doenças como hipertensão, derrame, infarto, problemas renais e muitas outras. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, sim. Mas será que o problema é o salzinho que você acrescenta quando está comendo ou a pitadinha de sal que você coloca quando você está cozinhando? Talvez não. O problema do sal não é o sal que a gente coloca na nossa casa. É o sal que a indústria coloca nos seus laboratórios, nas suas fábricas. Esse sim é o problema. E essa é uma das principais razões, além de outras que eu vou explicar, do adoecimento humano causado pelos ultraprocessados, a comida industrializada. Onde é que tem mais sal? Os alimentos industriais têm quantidades brutais de sal. E não só de sal, de açúcar, gordura e muitos aditivos extremamente nocivos. Mas vamos falar do sal. Uma batatinha frita de saquinho, ela tem, em média, 125 a 150 miligramas de sódio por 30 gramas ou 25 gramas por porção. Isso já é muito. Agora, você vê, por exemplo, um biscoitinho inocente, entre aspas, como o polvilho, que todo mundo dá para os bebês, é uma tradição brasileira. O polvilho tem entre 350 e 500 miligramas de sódio por porção de 25 gramas. Isto é, em 5 biscoitinhos, você já tem a porção de sódio máxima que você pode comer pelo dia inteiro. É absurdamente salgado aquilo. Esse é o problema, é o sal adicionado à comida industrializada para torná-la hiperpalatável. O que significa hiperpalatável? Alimentos que têm um sabor muito intenso, um sabor completamente diferente do sabor natural dos alimentos. Na verdade, os ultraprocessados não são comida, não são alimentos, são fórmulas industriais à base de muito açúcar, muito sal, muita gordura e aditivos como espessantes, edulcorantes, conservantes, saborizantes, todo tipo de substâncias químicas, muitas delas derivadas do petróleo e muitas delas associadas a doenças como câncer, desatenção, problemas de comportamento das crianças, problemas de aprendizado. E essas formas conquistam a nossa preferência porque justamente são hiperpalatáveis, elas são feitas para serem irresistíveis. O que acontece quando você comer uma feijoada lá na casa da vovó, ou um estrogonofe, aquele almoço de sábado, todo mundo empanturrado no sofá, ninguém aguenta mais comer. Mas aí chega a vovó com um sorvetinho e todo mundo levanta para comer. Porque o sorvete, ele não atua na nossa saciedade. A nossa saciedade é um fenômeno gastrointestinal dado por hormônios, como a grelina e a leptina. O ultraprocessado, ele ultrapassa esse circuito de saciedade e fome e atua no cérebro diretamente na via da dopamina, que é a via do prazer. Então eles pesquisam muito, as indústrias pesquisam, investem milhões em pesquisa para achar o alimento perfeito que seja irresistível. Sabe aquela propaganda, é impossível comer um só? É exatamente isso. É impossível deixar de comer, é impossível não repetir, é impossível não querer mais, é impossível não mandar a mamãe comprar porque ela quer, e quer, e quer, e quer, porque quer. E aí essa hiperpalatabilidade, ela também faz com que a criança abandone a comida natural, abandone a comida saudável. Esse é o motivo pelo qual muitas crianças ficam seletivas. Não querem mais comer a fruta, só querem biscoito recheado. Não querem mais comer o brócolis, só querem a batatinha frita de saquinho. Então o problema não é o sal que você coloca, uma pitadinha na comida que você está preparando, ou mesmo uma pitadinha que você coloca na mesa. O problema é o sal que vem através da comida industrializada. E ele está disfarçado em tudo. Alimentos doces têm sal, assim como alimentos salgados têm açúcar, né, os alimentos industrializados. E mesmo o pão que você dá para o seu bebê está cheio de sal, além do açúcar e outros conservantes nocivos. Então é nisso que a gente tem que prestar atenção, em evitar os alimentos ultraprocessados, e esses sim têm excesso de sal e excesso de outras substâncias, açúcar, gordura e aditivos nocivos, que esses sim vão adoecer. Eles são responsáveis hoje, gente, por 57 mil mortes no Brasil, de acordo com o estudo da USP. Estão associados
a 80% do adoecimento humano, todas as doenças crônicas, infarto, derrame, diabetes, hipertensão, obesidade, demência, câncer e depressão. Olha só, que elenco incrível, né? Tudo isso relacionado aos ultraprocessados. São esses que a gente tem que evitar no nosso dia a dia e deixar eles só para ocasiões especiais. A regra de ouro da alimentação é desembalar menos, desempacotar menos e descascar mais. Se possível, cozinhando em casa. Eu sei que não é fácil, dá muito trabalho e a gente não tem tempo, e a gente acaba apelando para esses alimentos porque são baratos, práticos, rápidos, estão prontos, estão acessíveis em qualquer lugar. Especialmente os mais pobres, que chegam em casa tarde, não tem tempo para cozinhar, estão exaustos, não conseguem acessar sequer, né? A gente chama dos desertos nutricionais, são dezenas de quilômetros quadrados de cidades e periferias que não têm um alimento in natura, que você não consegue encontrar uma folha de alface e 1 quilo de feijão. É impressionante. Mas você encontra o refrigerante, você encontra o salgadinho e o biscoito recheado de má qualidade. São políticas públicas que a gente precisa para ter acesso à comida saudável para quem mais precisa, e também de conscientização e educação nutricional para as famílias. Vamos lembrar, gente, um pouquinho de sal no alimento do bebê não é muito aconselhável, mas não é nenhum pecado. O pecado é dar miojo, salsicha, biscoito recheado, refrigerante para uma criança no dia a dia. É isso que a gente tem que tentar evitar.